Você já olhou para os milagres de Jesus e sentiu o coração tremer? Já se perguntou o que eles realmente significam? Será que foram apenas demonstrações de poder divino? Ou será que há algo escondido? Algo mais profundo? Algo que só se revela aos que olham com os olhos da fé? Porque os milagres que lemos no Evangelho de Mateus não são apenas eventos isolados. Eles são ecos da eternidade. Eles são pedaços do céu caindo sobre a terra. Cada gesto de Jesus, cada toque em um corpo ferido, cada palavra sussurrada à alma quebrada, é um retrato de um reino que não pode ser contido pelas lógicas humanas. Quando Jesus toca o leproso e o purifica, ele não está apenas curando uma enfermidade. Ele está dizendo: no meu reino, ninguém é impuro demais para ser amado. Quando ele acalma o mar com uma palavra, ele não está apenas demonstrando autoridade sobre a natureza. Ele está revelando que diante da sua presença, até o caos se curva em silêncio. Quando ele ressuscita uma menina, ele não está apenas restaurando a vida, ele está gritando ao mundo que o reino que ele traz não teme a morte, ele vence a morte. Mas há algo mais, algo ainda mais impactante. Os milagres não são apenas um fim em si mesmos, eles são convites. Convites para crer, para ver, para entrar no reino que já chegou, mas que ainda está por se revelar por completo. E talvez você esteja aqui agora não por acaso. Talvez no fundo do seu coração você também anseie por um milagre, por uma resposta, por um sinal. Talvez você tenha passado por noites escuras, por orações não respondidas, por silêncios que doem mais do que 1000 palavras. E é justamente por isso que esta mensagem é para você. Porque os milagres de Jesus não servem apenas para contar o que ele fez há 2000 anos atrás. Eles estão aqui para te lembrar do que ele ainda está fazendo hoje, aqui, agora, dentro de você. Sim, ele ainda cura, mas às vezes ele cura a alma antes do corpo. Sim, ele ainda acalma tempestades, mas às vezes ele primeiro acalma o coração que grita no meio da tormenta. Sim, ele ainda ressuscita, mas antes de tudo, ele desperta a fé onde só havia desespero. Você entende? O milagre maior talvez não seja o que muda as circunstâncias, mas o que muda você no meio delas. O Evangelho de Mateus não foi escrito apenas para contar histórias. Ele é um convite para viver uma realidade maior, um reino onde os últimos são os primeiros, onde os fracos são fortalecidos e onde a dor não é o fim, mas o início de uma nova esperança. Por isso, pare por um momento, respire, sinta. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Você está sendo chamado. Sim, chamado para enxergar os milagres com um novo olhar. Não como espectador, mas como parte da história. Porque o mesmo Jesus que tocou o leproso, que ouviu o clamor do cego, que sentiu o toque da mulher aflita, é o mesmo que agora toca você. Através dessa mensagem, através desta palavra viva, através do Espírito que ainda sopra sobre os corações dispostos. Hoje, vamos juntos mergulhar nos milagres de Jesus em Mateus, mas não como quem estuda, e sim como quem se deixa transformar. Como quem diz: Jesus, se quiseres, podes me curar. Senhor, salva-me, estou afundando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o reino está próximo. Está mais perto do que você imagina. E se você abrir o coração, talvez o maior milagre de todos aconteça. Você verá Jesus, e ao vê-lo, nada mais será como antes.
O Evangelho de Mateus não começa com pressa. Ele não joga os milagres logo no início como fogos de artifício. Antes de mostrar os sinais visíveis, ele planta a semente do invisível. Mateus abre seu evangelho com uma genealogia, que parece silenciosa, mas carrega a promessa. Deus está vindo ao mundo, e ele tem uma linhagem, um propósito, um tempo. Ele então narra o nascimento do menino Deus, a fuga para o Egito, o retorno silencioso a Nazaré, o batismo nas águas do Jordão e a tentação no deserto. Jesus ainda não operou nenhum milagre. Ele está sendo preparado. O reino está se aproximando, ainda como brisa. Mas então ele sobe um monte. E ali, diante de uma multidão sedenta, cansada, machucada, ele abre a boca e revoluciona o mundo com palavras. O Sermão do Monte, Mateus 5-7, não é apenas um ensinamento, é um manifesto do reino dos céus. Ali, Jesus revela que o reino não é para os fortes, mas para os quebrados. Não é para os orgulhosos, mas para os mansos. Não é construído com espada, mas com misericórdia. Ali, ele não cura corpos. Ele cura o coração da humanidade. Mas logo após descer do monte, ele começa a fazer algo diferente. Agora, o que foi falado será vivido. É como se ele dissesse: vocês ouviram a voz do reino. Agora, vejam o toque do reino. Nos capítulos 8 e 9, Mateus nos apresenta 9 milagres. E cada um deles é como uma nota de uma sinfonia celestial. Não são apenas atos poderosos, são revelações profundas. Jesus cura um leproso, um homem excluído da sociedade, rejeitado, considerado impuro, um homem que nem podia ser tocado, mas Jesus o toca. E naquele toque, algo explode no invisível. Não é só pele sendo restaurada, é identidade sendo devolvida, é exclusão sendo anulada, é a vergonha sendo lavada por um amor sem medo. Logo depois, um centurião romano pede ajuda. Um estrangeiro, um inimigo político e religioso dos judeus. Mas Jesus não vê fronteiras, ele vê fé. E ali, sem nem ir à casa do homem, ele declara: nunca vi fé como essa em Israel. De novo, não é apenas cura, é um anúncio. O reino não é só para os judeus, é para os que creem, é para os que reconhecem que não merecem, mas se lançam aos pés da graça. Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra dele. E ao entardecer, curas se multiplicam, endemoniados são libertos, enfermos são restaurados. Mateus então cita Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sim, cada milagre é também um sofrimento assumido por ele. Jesus não apenas cura, ele carrega, ele sente, ele sofre com o que machuca o mundo. E então, ele acalma uma tempestade. Ah, como essa cena fala conosco! O barco balança, os discípulos gritam, o medo toma conta. Mas Jesus dorme. Eles o acordam com desespero, e ele levanta, olha para o vento e diz: silêncio, acalma-te. E o mar obedece.
não é só uma cena de poder, é uma declaração. Mesmo quando parece que ele dorme, ele está no controle. E assim, um por um, os milagres se revelam como janelas do céu. Jesus expulsa demônios e mostra que o reino expulsa as trevas. Jesus perdoa os pecados e mostra que a maior cura é a da alma. Jesus chama um cobrador de impostos para segui-lo e mostra que até os traidores têm lugar na nova história. Jesus ressuscita uma menina e mostra que a morte perdeu a última palavra. Mateus costura tudo com cuidado. Nada está fora do lugar. Cada gesto é como se Deus dissesse: o reino chegou e está entre vocês. E não se engane, o objetivo de Mateus não é te impressionar, é te convocar. Ele está dizendo: esse Jesus que curava, ainda cura. Esse reino que invadiu o tempo, ainda está entre nós. Esse toque que restaurava, ainda pode alcançar você. Você está pronto para ver? Está pronto para ouvir? Está pronto para crer? Porque o reino não é um conto, é um chamado. Há algo nos milagres de Jesus. Algo que não se pode medir com os olhos, nem explicar com a razão. Há algo que vai além do visível. Há algo que toca o espírito, atravessa o tempo e fala direto ao coração. Porque os milagres não são apenas ações de poder. Eles são mensagens cifradas do reino. Sabe, Jesus não veio apenas resolver problemas terrenos. Ele veio revelar realidades eternas. E cada milagre é como uma chave que abre uma porta para o invisível. Vamos olhar de perto. Jesus encontra um cego de nascença. A multidão quer saber o motivo. Quem pecou? Ele ou seus pais? Mas Jesus não entra no jogo das culpas. Ele diz: foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E então, ele cura. Simples, profundo, transformador. Mas o que ele cura não é só a visão. Ele abre uma janela dentro daquele homem. E dentro de nós também. Porque ver não é só usar os olhos, é perceber o que Deus está fazendo, mesmo quando tudo parece escuro. Talvez você também esteja em meio à escuridão, talvez há anos sem enxergar saída. Mas os milagres nos dizem: Deus ainda abre olhos, Deus ainda revela luz, Deus ainda mostra o que antes estava escondido. Jesus encontra um paralítico deitado numa maca. E antes de dizer, levanta, ele diz algo que escandaliza os religiosos: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sempre vai mais fundo do que esperamos. Aquela paralisia do corpo era apenas a superfície. A alma daquele homem precisava primeiro ser libertada do peso invisível. E então, ele cura os dois, o que ninguém via e o que todos viam. Ele está dizendo, com amor e autoridade: eu não vim apenas levantar corpos, eu vim erguer almas. E depois vem ela, a mulher sem nome, aquela que sangrava há 12 anos, fraca, suja segundo a lei, sozinha. Ela não grita, ela não pede, ela apenas toca, com fé,
com esperança, com tudo que ainda restava dentro dela. E Jesus para. No meio da multidão, ele para e pergunta: quem me tocou? Como se dissesse: alguém me tocou com fé verdadeira, alguém me tocou com dor sincera, alguém me tocou e atraiu o reino. E então, ele olha nos olhos dela e diz: filha, a tua fé te salvou. Você consegue sentir isso? Ela tocou o céu sem que ninguém percebesse, e o céu respondeu. O milagre não foi apenas estancar o sangue, foi curar uma alma cansada de ser invisível. Há algo que une todos esses milagres. Eles falam com os desprezados, esquecidos, marginalizados. O leproso, o cego, o endemoniado, a criança morta, a mulher impura, o cobrador de impostos, o centurião romano. Todos esses seriam ignorados pelos olhos humanos, mas Jesus os vê, e ao vê-los, ele revela o coração do reino. Aqui, ninguém é pequeno demais, ninguém está longe demais e ninguém está quebrado demais para ser restaurado. Cada milagre é como uma parábola viva, uma mensagem oculta, um sussurro do céu dizendo: o reino de Deus não é um lugar, é uma realidade invisível que invade a sua vida quando você crê. E talvez hoje você esteja esperando por um sinal, mas o maior sinal já foi dado. Ele veio até nós, andou entre nós, nos tocou, nos viu, nos curou. E ainda hoje, ele continua revelando o invisível aos que têm coragem de crer. Então, se você sente que ninguém te vê, se carrega feridas há anos, se sua alma parece cega, paralítica, exausta, não desista. Toque o manto, clame pelo nome dele, abra os olhos do coração, porque os milagres ainda falam, e o reino ainda se move, e Jesus ainda passa por aqui. E agora, talvez o seu coração esteja inquieto. Talvez, enquanto ouve sobre curas, libertações, toques divinos e olhos abertos, algo dentro de você grita em silêncio: e comigo, Deus? Por que ainda dói? Por que o milagre não aconteceu aqui? Essa é uma pergunta sagrada, e ela merece ser acolhida, não silenciada. Porque a dor não é sinal de fraqueza. A dor é sinal de vida. Você pode ter orado com fé, chorado noites inteiras, esperado meses, anos, até décadas, e nada mudou. Ou pelo menos, nada que seus olhos consigam ver. E é nesse momento que precisamos olhar de novo para os milagres de Jesus, não apenas como eventos históricos, mas como janelas espirituais que nos ensinam a verdade mais difícil e mais bonita do reino. Nem todo milagre é visível, e nem toda ausência de cura é ausência de Deus. Sim, Jesus curou muitos, mas não curou todos. Ele tocou dezenas, centenas, mas o mundo continuou doente. Isso porque os milagres não eram o fim, eram sinais. Sinais de algo maior, eterno, completo, mas ainda invisível. Eles não foram feitos para eliminar toda a dor da terra. Foram feitos para anunciar um reino onde um dia toda a dor será desfeita.
A menina que ele ressuscitou em Mateus 9, eventualmente morreu. O paralítico que andou, um dia voltou ao pó. Mas o que ficou foi mais profundo do que a cura. Ficou a mensagem: o reino está chegando e ele é maior que a morte. Você entende o que isso significa? Que a promessa do Evangelho não é uma vida sem lágrimas. É uma vida com um sentido mesmo nas lágrimas. É um Deus que não foge da dor, mas que caminha dentro dela. Jesus não nos prometeu uma existência isenta de sofrimento. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele completou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui está o mistério mais glorioso do reino. A presença de Jesus no meio da dor é um milagre maior do que a ausência da dor. Ele chorou com Marta e Maria, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro. Ele suou sangue no Getsêmani, mesmo sabendo que venceria a cruz. Ele gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo sendo o próprio Deus encarnado. Isso não é fraqueza, é amor, é empatia, é a certeza de que nossa dor não é ignorada no céu. Talvez o seu milagre ainda não veio. Talvez nunca venha do jeito que você imagina. Mas e se o milagre for você ainda estar de pé? E se o milagre for a sua fé ter sobrevivido à tempestade? E se o seu coração não ter desistido de Deus, mesmo quando tudo parecia calado? Há milagres acontecendo agora mesmo, mas eles estão nos bastidores da alma. Eles estão em cada perdão que você liberou, em cada manhã que você decidiu levantar, em cada oração sussurrada com lágrimas, em cada respiração profunda no meio do luto. Isso também é reino. Isso também é milagre. Então, por favor, escute isso com o coração. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. Você não está fora do alcance do céu. Os céus talvez estejam em silêncio, mas o silêncio de Deus nunca é vazio. É semente, é espera, é promessa ainda germinando na terra da fé. E um dia, tudo fará sentido. Toda dor será enxugada. Toda lágrima será lembrada como sinal de fidelidade. Toda ferida será cicatriz gloriosa no corpo dos que não desistiram. Porque o reino não vem só com espetáculos. Ele vem com profundidade. Ele vem com presença. E a presença dele, mesmo quando tudo dói, é o maior milagre de todos. Chegamos agora ao ponto mais profundo. A revelação que transforma tudo. Ao milagre que não depende de olhos, ouvidos ou provas visíveis. Porque há um milagre que atravessa os séculos, que não envelhece, que não depende de circunstâncias, que permanece, mesmo quando tudo se vai. E esse milagre é a presença de Jesus. Sim, ele ainda cura. Sim, ele ainda liberta. Sim, ele ainda opera maravilhas. Mas há algo ainda maior. Algo que não passa. Algo que não depende do resultado. Algo que não acaba com a resposta. O maior milagre é que ele está aqui. Desde o início foi essa a promessa. O anjo disse a José: e o chamarão pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, 23. E no último capítulo do Evangelho de Mateus, antes de ascender aos céus, Jesus olha nos olhos dos seus discípulos e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Todos os dias. Nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias de festa e nos dias de luto. Nos dias em que você sente e nos dias em que tudo parece ausente. Ele está. A presença dele não é como a dos homens. Ela não depende de clima, de lugar, de merecimento. Ela não se ausenta quando você falha. Ela não se afasta quando você questiona.
ela permanece, fiel, constante, silenciosa, mas real. É por isso que a mulher que sangrava há 12 anos foi curada quando o tocou. Não porque havia mágica em suas vestes, mas porque a presença dele carrega a plenitude do céu. É por isso que o mar se acalmou com uma só palavra, porque a tempestade reconheceu a presença do Criador. É por isso que o leproso foi purificado, que os cegos enxergaram, que os mortos voltaram. Não era apenas o toque, a voz, o ato. Era ele. Era sua presença. E essa presença, ela ainda se move entre nós. Nos corredores dos hospitais, nos quartos escuros da solidão, nos bancos das igrejas e nos bancos das praças, nos cultos lotados e nas orações sussurradas no travesseiro encharcado de lágrimas. Jesus ainda caminha, ainda toca, ainda escuta, ainda sussurra: eu estou aqui. Eu nunca deixei você. Você talvez pense: mas eu não sinto, eu não vejo, eu não percebo. E ainda assim ele responde: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. A fé é essa ponte entre o invisível e o eterno. É quando você caminha, mesmo com os olhos fechados, confiando que a mão dele ainda segura a sua. Você percebe? O maior milagre não é andar sobre as águas. É não afundar quando tudo parece te puxar. O maior milagre não é escapar da fornalha. É sentir a presença do quarto homem no meio do fogo. O maior milagre não é evitar a dor. É não ser consumido por ela. É atravessar. É permanecer. É crer, mesmo quando tudo diz que não. E esse milagre está disponível agora. Não exige preço, não exige diploma de fé, não exige perfeição. Basta abrir o coração. Basta dizer, mesmo com voz trêmula: Jesus, fica comigo. Não me deixe sozinho. Toca-me mais uma vez. E ele virá. Ele sempre vem. Porque no fim, o que o Evangelho de Mateus revela não é apenas um Cristo poderoso que faz milagres de impacto, mas um Deus presente. Um rei que desce do trono para se sentar com os cansados. Um Salvador que prefere carregar a cruz a te deixar sozinho. Um Senhor que, mesmo ressurreto, escolhe ficar conosco até o fim. Então, se hoje você carrega um fardo, se sua alma está fraca, se você já não tem palavras, não tema. Ele está aqui, com você, ao seu lado, dentro de você. E isso é o maior milagre que alguém pode viver. Agora que você ouviu, agora que você viu, agora que sua alma foi tocada por algo que não se explica, é hora de entender. Os milagres de Jesus não foram o fim da história. Eles são o início de uma nova jornada. Porque o reino de Deus ainda está chegando. Sim, ele já veio, em Belém. Veio andando sobre as águas. Veio curando com o toque. Veio chorando nos funerais. Veio sorrindo com os humildes. Veio morrendo por amor. Mas ele ainda vem. Vem hoje, na sua sala, no seu quarto, no silêncio entre um suspiro e outro, na dor que você achava que ninguém via, na oração que você achava que ele não ouvia. Ele vem. E o que ele quer? Não apenas curar, mas reinar. Não apenas consertar o que está quebrado, mas te fazer novo. Porque o maior milagre do reino não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. É quando o orgulho se quebra e dá lugar à humildade.
É quando o medo se cala diante da confiança. É quando a culpa dá lugar ao perdão. É quando a dor se transforma em compaixão. É quando o coração endurecido se rende e diz: Jesus, reina em mim. Reina sobre minha história. Reina sobre minhas feridas. Reina sobre tudo que eu não consigo controlar. Você percebe? Você não é apenas um espectador desses milagres. Você é o alvo deles. Você é o campo onde o reino quer crescer. Você é a terra onde Deus quer plantar eternidade. Cada milagre relatado por Mateus é também um espelho. Você é o leproso que precisa de toque. Você é o cego que precisa ver. Você é o paralítico que precisa levantar. Você é a mulher que já sangrou demais por dentro. Você é a filha que ele chama de volta à vida. Você é o cobrador de impostos que ele convida para a mesa. Você é o discípulo que lhe olha e diz: segue-me. E então, o que fazer com tudo isso? Você pode fechar este vídeo e continuar como se fosse apenas mais uma mensagem. Ou pode fechar os olhos e dizer: Jesus, eu quero ver o teu reino em mim. Você pode correr atrás de milagres. Ou pode seguir o próprio Jesus, aquele que é o milagre. Porque ele não mudou. Ele continua curando. Mas, acima disso, continua caminhando com quem decide segui-lo. Você está cansado? Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem medo do futuro? Ele declara: não temas, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Você acha que não merece? Ele responde: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje, o céu estende a mão para você e pergunta: você quer ser parte desse reino? Você quer caminhar com o Rei? Você quer deixar que ele governe seus dias, sua dor, sua história e seu destino? Se sim, então saiba: o maior milagre já começou. E ele vai continuar, até o dia em que não haverá mais dor, até o dia em que não haverá mais lágrimas, até o dia em que veremos face a face aquele que andou entre nós e nunca nos deixou. Não apague essa chama. Não ignore esse chamado. Você foi lembrado hoje. Você foi visto, você foi tocado. E se você quiser, pode ser transformado. Porque o reino está próximo, está dentro de você e está só começando.